TVC, a TV do Correio da Manhã. Olha, chegamos com a nossa sexta-feira, sextou. A gente chega com muita informação no nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Claro, bom dia também para você. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Quais são eles, Jorge? Tá na sua tela, tvccorreidamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp, viu? Nosso contato aí direto para mandar sua foto, seu vídeo, sua denúncia. Manda por ali, DDD 24, telefone é o 99248-3167. Por ali você pode se comunicar direto com a gente, é claro. Fala como é que tá a sua região aí, viu? E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito mais uma vez, tá de bom, novo. aí, ó. Olha, hoje foi mais cedo, hein? Acordou mais cedo a Roberta, hein? Olha lá, hoje ó. foi um pouquinho mais cedo que eu fiz as imagens, pegando ali o solzinho ainda começando, né? Tava bonito. Mas sem passarinho hoje, hein? Hoje não teve passarinho. Ontem teve um passarinho voando, hoje não teve. Exatamente, ele já estava comendo ali a comidinha dele, que eu já Roberta tinha colocado. Lá, olha só. Aí ele estava ocupado, não passou em frente à câmera. Tá vendo? Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 22 de agosto. Programa IPVA em Dia terá novo prazo de adesão. Mais de 60% das denúncias de crimes na internet são de abuso infantil. Inscrições no Enem PPL podem ser feitas a partir do dia 6 de outubro. E olha, a Prefeitura de Petrópolis e Corpo de Bombeiros fazem vistoria no Vila Felipe para organizar treinamento das equipes, viu? Você vai ver também que o 38º Batalhão de Polícia Militar tem a primeira mulher no comando na história. Tem as dicas da agenda cultural agora no Correio Serrano na TV. Olha, vamos para a nossa primeira página, começando lá sempre com o nosso Correio da Manhã, edição de final de semana. É a do Rio de Janeiro a nossa edição, mas por lá, sempre na primeira página, aqueles adiantamentos políticos que a gente já conhece. Com muita coisa acontecendo em Brasília, no município, no estado, e a gente começa pela linha vermelha. Pois é, lá comércio brasileiro começa a sentir as consequências do tarifaço de Trump. E também ali temos oposição reage à nova ação contra a família Bolsonaro. Perseguição. Aí fica de um lado, aí do outro, de um lado. Depois dos áudios eu não sei nem o que falar mais sobre essa investigação. O filho xinga o pai xinga o filho, a mulher tá revoltada, olha, tá... Parece até a novela Casos de Família agora. Não, tá engraçado. Mas ali coisa de família, tudo bem, família é assim mesmo. Não, mas é o que eu tô falando, ficou parecendo engraçado, entendeu? Aí fica família Bolsonaro, aí faz, aí daqui a pouco vem Trump, vai fazer uma outra ação para reagir, aí fica aquela guerrinha. Nossa, e o povo petropolitano, não só o povo brasileiro, né? Fica no meio disso. Pois é, ali na foto legenda, Lídia abre o maior evento empresarial do país com jantar no Roxy e vai realizar painéis ligados em alta voltagem política. O Roxy é aquela casa, né? Roxy Diner Show, a casa que reabriu, né, com esse nome ali no Rio e é espetacular, muito bonita, né? E tem muito mais na nossa primeira página. Contrato da Crefisa com o INSS é suspenso. Eletronuclear divulga nota em meio à crise interna. E, é claro, temos o nosso segundo caderno. Hoje é sexta-feira. Temos também a agenda cultural e muito mais. E aqui está falando do Quiquito de Ouro, lá em Gramado, né? Isso aí. A moda Mastroianni. Eduardo Moscovis, alça rasante de invenção como astro de querido mundo, adaptação do sucesso teatral de Miguel Falabella, que o eterno Caco Antibes transformou em filme com nítidos ares felinianos.
Está aqui no nosso segundo caderno, na página 1 e 2. Então, agora a gente vai o quê? Para a nossa página 12. Pulo na página 12, lá tem notícia importante. Ingo promete dar fim às contratações por RPA, a modalidade é alvo de questionamentos do Ministério Público do Rio de Janeiro e do Tribunal de Contas do Estado. E realmente, é algo a ser visto aqui, mas a gente vai ter que olhar com maior carinho, viu? Para ver quais serão os setores que vão ser atingidos aqui. Provavelmente, eu estou vendo aqui na foto, além do prefeito Ingo Ramos, estou vendo também o secretário de Saúde. Sim, está ali também. Então, provavelmente deve ser o pessoal da saúde, educação, que também a gente sabe que tem muito RPA, né? E assistência social, olha só, estou vendo aqui na reportagem uma fala até do prefeito Ingo Ramos, ele fala o seguinte: me comprometo a não realizar nenhuma nova contratação por RPA nas secretarias de educação e assistência social. Tudo bem. Na não saúde, okay. também não haverá novas admissões nessa modalidade, salvo situações emergenciais que precisarem de substituição imediata, para atender a população, né? Para não comprometer o atendimento à população. Esse é o problema, porque assim, demitir RPA, dependendo da área que tá ali suprindo uma necessidade dentro do município que não vai ter como colocar no lugar gente, não, principalmente na educação. Se você demitir todos os RPAs hoje que tem, você não tem professor suficiente nem para chamar em chamamento de concurso para colocar no lugar. Não tem não, tá? Isso aí é fato. Tanto é que concurso da educação está sendo pedido já há algum tempo de novo, né? Porque foi chamado agora 200 e poucos professores, mas ainda assim falta professor. Certeza. Né? Falta ainda professor. E é claro, o inchamento da máquina pública, né? Cada vez mais funcionário, mais a dívida pública sobe ali, né, pessoal? Mas vamos às nossas notícias por aqui também? A gente tem muita coisa para falar, viu? Equipes da Defesa Civil, SAMU, Guarda Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros estiveram na quarta-feira lá no Vila Felipe, em Petrópolis, para fazer vistorias às áreas que receberão aí o simulado de prevenção às chuvas. A gente falou que teve uma reunião na outra semana, que eles estavam bolando como que ia ser isso, e aí teve essa vistoria, as equipes realizaram atividades no mês de setembro, realizarão atividades no mês de setembro, nestes locais, para se prepararem aí para o período climático considerado mais crítico em Petrópolis, que é o verão, né? Que vem as chuvas aí. Vamos conferir. Segundo o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, a vistoria na região onde o simulado vai acontecer tem o objetivo de mapear os melhores locais que receberão os treinamentos de socorro realizados pela corporação. Durante as atividades, as áreas serão fechadas pela Guarda Civil para garantir a segurança dos moradores. O simulado de chuva é uma preparação fundamental tanto para que a comunidade saiba como agir em um momento de emergência, quanto para as equipes de socorro. O treinamento, que acontece em setembro, vai contar com a emissão de mensagem do Sistema Defesa Civil Alerta, toque de sirenes, abertura do ponto de apoio e simulação de atendimentos de emergências. A realização do simulado faz parte das ações da Prefeitura de preparação da cidade para o verão. O treinamento vai simular um cenário de aproximação de frente fria, com previsão de chuva forte. Para o uso da tecnologia Cell Broadcast, os alertas vão ser enviados apenas para quem vive na região do Vila Felipe, para que não haja pânico em toda a cidade. Bom, a gente continua aqui, fala num contexto mais nacional agora, porque a gente fala que os órgãos estaduais de administração prisional e socioeducativa, interessados aí em aplicar o Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa, que inclua privação de liberdade, o Enem PPL 2025, deverão fazer aí a adesão entre os dias 29 de setembro e 17 de outubro. O edital com as regras do exame foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educativas Anísio Teixeira, no Diário Oficial da União, na última segunda. As administrações prisionais e socioeducativas devem aderir ao Enem PPL entre os dias 19 de setembro e 17 de outubro. No mesmo prazo, precisam indicar as unidades para aplicação e o responsável pedagógico. Já as indicações dos candidatos voluntários devem ser feitas entre os dias 6 e 24 de outubro, pelo sistema PPL. As provas acontecem nos dias 16 e 17 de dezembro, com 4 exames objetivos e uma redação, iguais ao Enem regular.
A participação é gratuita e garante a avaliação do desempenho individual do participante no final do ensino médio. Aí, então. E olha só, o governador Cláudio Castro tomou posse como presidente do Consórcio de Integração Sul e Sudeste em Curitiba, no Paraná. A cerimônia aconteceu durante a Conferência da Mata Atlântica, na terça-feira, onde acontece também a 13ª edição do COSUD, que abordou o meio ambiente e a sustentabilidade. O 13º Encontro de Governadores do Sul e Sudeste abordou temas de relevância nacional, como o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre as exportações, além de avanços na segurança pública, educação, agricultura e desenvolvimento social. Acho que o COSUD, mais uma vez, dá uma prova de maturidade. Ele vem para poder, como disse aqui no vídeo, ser parte das soluções. A Conferência da Mata Atlântica propõe um espaço estratégico de articulação nacional e internacional sobre os grandes desafios das mudanças climáticas, com especial atenção à preservação da biodiversidade e ao papel da Mata Atlântica como bioma-chave na resiliência ambiental. A gente pode falar aqui em segurança pública, a gente pode falar aqui em gestão, a gente pode falar aqui em educação, a gente pode falar em dívida dos estados. O Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que aumentou a cobertura de vegetação nativa nos últimos 39 anos, segundo um estudo publicado recentemente pelo MAP Biomas, um projeto de mapeamento composto por ONGs, universidades e startups de tecnologia. O evento também contou com a presença dos governadores dos estados das regiões Sul e Sudeste do país. E olha, a Polícia Civil realizou nessa quinta uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Isso ontem repercutiu no Brasil inteiro, viu? A ação é da Delegacia de Roubos e Furtos, a DRF, em conjunto com o Departamento Geral de Polícia Especializada, além aí da participação das polícias de São Paulo e do Ceará. Vamos conferir. Os agentes cumprem 40 mandados de busca e apreensão nos 3 estados e foi solicitado à Justiça o bloqueio de bens no valor de R$6 milhões. As investigações apontam que a organização atuava simultaneamente em 3 frentes criminosas. De acordo com os agentes, a primeira célula do grupo era responsável pelas fraudes bancárias. Os integrantes compareciam às agências com documentos falsificados, contendo dados reais de empresas e sócios legítimos, e retiravam talões de cheques emergenciais em nome de firmas lesadas. Outra parte do grupo era responsável por invasões de dispositivos eletrônicos. O grupo se especializou em invadir celulares e aplicativos bancários, promovendo transferências eletrônicas ilícitas para contas controladas pela organização. Alguns desses aparelhos eram provenientes de roubos e furtos, sendo levados ao interior de comunidades, onde eram desbloqueados para possibilitar o acesso a aplicativos financeiros e novas movimentações fraudulentas. A organização também criava boletos fraudulentos, induzindo as vítimas a acreditarem que quitavam obrigações legítimas. Ao realizarem o pagamento, constatavam que os valores eram direcionados a contas vinculadas ao grupo criminoso, ampliando os ganhos ilícitos e alimentando o esquema de lavagem de capitais. As investigações também revelaram que os principais integrantes do grupo possuem antecedentes criminais, com passagens por estelionato, receptação e diversos crimes patrimoniais. Golpe, né? Nossa Senhora, como tem gente tentando. E olha só, uma boa notícia para quem quer ficar ali em dia. O programa IPVA em Dia terá um novo prazo de adesão e a possibilidade de parcelar valores relativos ao ano de 2025. Na última terça-feira, a Alerj aprovou em segunda votação o projeto de lei que dá uma nova chance de ingresso ao programa. Esse é mais um passo na retomada da iniciativa que visa a redução da inadimplência. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou, através de uma segunda votação, o projeto de lei que dá uma nova chance de ingresso ao programa IPVA em Dia. Esse é mais um passo na retomada da iniciativa, que tem o objetivo de reduzir a inadimplência. Agora, o governador Cláudio Castro tem o prazo de até 15 dias úteis para dar o parecer,
bem como a regulamentação. De acordo com a proposta aprovada pelos parlamentares, o novo prazo de adesão vai até o dia 30 de novembro. A regulamentação, que será publicada nos próximos dias, irá definir a data de reabertura. O programa IPVA em Dia irá ajudar os donos de veículos a parcelarem até 12 vezes os débitos referentes ao imposto entre o ano de 2020 e 2025. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, Petrópolis tem 278.881 habitantes e, de acordo com a Secretaria de Fazenda, 60.357 veículos estão com dívidas de IPVA entre os anos de 2022 e 2025. Ainda de acordo com os dados, os carros lideram com um total de 24.504, seguido das motos, que representam 23.620. O taxista Kleber Soares achou excelente a opção de parcelamento em 12 vezes, enfatizando que, atualmente, muitas pessoas estão enfrentando dificuldades financeiras. Pela estagnação da economia atual, você poder parcelar ele em 12 vezes, né? Muita gente passando dificuldade, uma maravilha. A adesão será feita por meio da Central de Serviços da Secretaria de Estado de Fazenda. O login do sistema é feito com a conta gov.br ou com o certificado digital. Após a seleção do número de registro nacional de veículos automotores, o Renavan, a plataforma vai exibir os débitos existentes do veículo e as condições de quitação disponíveis. A quantidade de parcelas selecionadas valerá até o fim do cronograma de pagamentos. Com a adesão confirmada, o beneficiário receberá as orientações para emitir a guia na página de documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, DARGE. A medida para quitar as dívidas agradou a população. Acho bom, excelente. Oportunidade que a pessoa tem, às vezes não tem um dinheiro ali na hora, né? A gente tem mais prazo, às vezes a gente apertado aí, a gente consegue pagar, né, mais vezes. Eu acho ótimo, né? Quem não quer? Tem que só ficar atento que é os débitos no IPVA e não o IPVA do ano. É só se você tiver débitos também. Não, mas esse é de 2025. Isso, de 2025 também já vai incluir. Eu achei bom. Eu também achei bom, Porque às vezes, porque passou, né? Se passou o seu, você vai poder colocar ali na... Porque às vezes, hoje em 3 vezes, né? Em 3 vezes, às vezes pode ficar meio complicado. Ainda mais no início do ano, que tem material escolar, vem tudo junto. Vem tudo junto. Eu acho que tinha que ser igual ao IPTU, poder dividir ali em o 12 ano inteiro vezes, você o ano paga inteiro, ali, né? quem se sentir confortável para pagar o ano inteiro, paga. Exatamente, né? Poderia ser assim, a gente já paga o IPVA, né, que não deveria nem existir, mas enfim, né? É outra discussão aqui que a gente paga por um veículo e tem que pagar ele pro resto da vida. Não entra na minha cabeça, mas enfim, é aqui assim, né? Deveria se ter aí, pensar melhor. Mas o governador pode pensar nisso, né? Já amplia aí 12 vezes para sempre agora. Vai aliviar o bolso do contribuinte bastante. E com certeza vai evitar inadimplência, né? E com certeza vai deixar os cofres públicos cheios o ano inteiro, porque você vai pagar ali aquele ano todo aquilo, então todo mês vai entrar um dinheiro. Vamos para outra agora? Vamos. Um relatório feito pela Safernet revelou que entre 1º de janeiro e 31 de julho deste ano foram registradas 50 mil denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil na internet. Que dado triste. Isso significou um crescimento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. As denúncias recebidas este ano correspondem a 64% de todas as notificações de crimes cibernéticos recebidas por essa instituição, a Safernet, no período, que engloba ainda outros crimes como racismo e violência contra a mulher. Então imagina, de 100% de todos os crimes cibernéticos, 64% é de denúncia de abuso e exploração sexual infantil na internet. Gente, é muito triste. É muito triste e o pior, a cabeça de quem faz esse tipo de coisa. Vamos conferir. Segundo a organização, os dados confirmam o agravamento da violência contra crianças e adolescentes no ambiente digital. Um dos pontos que chamou a atenção é o uso crescente de inteligência artificial para criar conteúdo com abuso sexual infantil, tanto por meio da manipulação de imagens reais, quanto pela produção de materiais hiperrealistas, como fotografias manipuladas, deepfakes e imagens artificiais criadas a partir de comandos de texto.
A SaferNet alerta que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a manipulação de imagens também é considerada crime. Para discutir sobre o uso da inteligência artificial generativa, a SaferNet abriu recentemente uma chamada pública para receber relatos de adolescentes que tenham sido vítimas da criação de imagens não consensuais com o uso de inteligência artificial. A chamada pública também engloba pessoas que tenham conhecimento de tais situações. O objetivo é analisar os casos e pensar em políticas de proteção mais eficazes. Quem quiser participar pode fazer por meio do canal de ajuda da SaferNet ou por um formulário especializado para recebimento de denúncias de deepfakes entre adolescentes. As denúncias de abuso e exploração infantil cresceram após o influenciador Felca ter feito um vídeo para denunciar perfis que usam crianças e adolescentes para promover a adultização infantil. Nossa, o Felca, ele mexeu num vespeiro, literalmente. Mas já se sabia que isso existia, né? Só falta vontade política para colocar a coisa para frente. E várias outras pessoas já tinham denunciado. Não só vontade política. Faltava o Ministério Público ter mais ação, faltava as polícias ter mais ação. Não estou aqui contra a polícia, não, mas faltava ação. Falta. Se mexerem. Para prender aquele Ítalo lá, gente, há anos se investigando, num ano investigando o cara e ninguém se mexia. Deus, né? Há várias denúncias lá do Ministério Público esqueci o nome agora do lugar da cidade, eu não vou lembrar, do estado. É lá da Paraíba, isso, né? Na Paraíba. Várias denúncias lá e nada se fazia. Pô, difícil, hein? Muito difícil. Muito difícil. Espero que peguem todos. Bom, gente, essas e outras notícias vocês encontram no nosso site, também nas redes sociais, nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Mac Dia Feliz acontece amanhã. Isso é sacanagem, essa matéria de manhã, hein? Isso é brincadeira. Olha, a gente tem os destaques do nosso Correio Esportivo e a gente volta já, viu? O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Janeiro, vem se apaixonar. Cidades mais
estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E áreas de produção rural de Petrópolis vão receber o programa AgroRJ do Governo do Estado. O anúncio foi feito pelos secretários de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente e Sustentabilidade no evento Fazenda Legal, que reuniu produtores rurais no Horto Mercado Municipal José Carneiro Dias, em Itaipava. Cerca de 80 produtores rurais de diferentes regiões da cidade participaram do Fazenda Legal, que aconteceu no Horto Mercado Municipal José Carneiro Dias, em Itaipava, na quarta-feira. O projeto Programa AgroRJ, que foi anunciado durante o evento, é uma iniciativa do Governo do Estado e engloba ações e iniciativas voltadas para o desenvolvimento do setor agropecuário fluminense. Entre os principais projetos está o Estradas AgroRJ, que visa melhorar as estradas rurais para facilitar o escoamento da produção. Nós já vamos iniciar o AgroRJ aqui, iniciando pelo Brejal, pelo Bonfim, e chegando a todas as localidades agrícolas aqui da nossa cidade de Petrópolis. Em 2023, por indicação do Bernardo Rossi, o Patrulha Mecanizada melhorou as condições das vias rurais para acesso a áreas de produção no Brejal, Caxambu, Bonfim, entre outras localidades. Ainda durante o evento, também foram anunciadas melhorias no saneamento básico das áreas rurais, começando pelo bairro Caxambu. Nós estamos para aprovar pelo PISAM, projeto que já tramitou, projeto que já está praticamente pronto, que é vamos iniciar pelo Caxambu, mas quero fazer em todas as áreas, que é um projeto para saneamento básico da área rural ali do Caxambu, que são um fundo que o meio ambiente tem. Programas voltados para a agropecuária em Petrópolis são de extrema importância, visto que hoje a cidade conta com cerca de 830 famílias que vivem da produção rural. E olha só, nesse sábado, dia 23, a campanha Mac Dia Feliz será realizada em todas as unidades do McDonald's no Brasil. Na compra de um Big Mac, o estabelecimento doa o valor do sanduíche para alguma instituição que auxilia o tratamento de câncer infantil juvenil. E as 4 unidades de Petrópolis não vão ficar de fora. Um dia por ano, o McDonald's realiza uma campanha nacional, o Mac Dia Feliz, que apoia instituições que auxiliam o tratamento do câncer infanto-juvenil. Neste sábado, em Petrópolis, voluntários do Instituto Ronald McDonald, uma organização sem fins lucrativos, estarão em todas as unidades do município da região serrana durante todo o dia. Desde 1999, o Instituto Ronald McDonald atua para promover saúde e bem-estar para crianças, jovens e suas famílias, contribuindo para aumentar as chances de cura do câncer infanto-juvenil. Em 25 anos de história, o Instituto já beneficiou 1.820 projetos. Petrópolis, atualmente, conta com 4 unidades do McDonald's em diversos distritos da cidade e, neste sábado, voluntários do Instituto Ronald McDonald vão estar nos restaurantes. Temos 4 aqui em Petrópolis, temos na Coronel Veiga, onde vai estar uma amiga nossa, a Patrícia, na Rua do Imperador, vai estar a minha esposa nele, eu vou estar na 13 de maio, o dia inteiro, e vai ter o meu cunhado lá em Araras, lá no meio da BR, vai ficar lá o dia inteiro. De acordo com um dos voluntários, Sérgio Ancoreta, o Instituto Ronald McDonald é uma casa que hospeda crianças em tratamento de câncer que estejam no Rio de Janeiro a critério do hospital. A critério do hospital não é nosso. Serem acolhidas na Casa Ronald durante o período de tratamento, durante o período, na realidade, que o hospital necessitar do nosso apoio. Segundo Sérgio, neste sábado, se um Big Mac for comprado, o dinheiro não vai para o McDonald's.
Então, se você comprar um Big Mac no dia do Mac Dia Feliz, esse dinheiro não vai para o McDonald's. Esse dinheiro o McDonald's pega e doa para instituições que auxiliam o tratamento do câncer infanto-juvenil, como a Casa Ronald. Isso é no Brasil inteiro. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai focar nos jogos dos cariocas em diferentes competições, a Libertadores e a Sul-Americana. Começamos com o Fluminense, que foi o primeiro a jogar e venceu o América de Cali por 2-0 no Maracanã. Com a vitória, o tricolor se classificou para as quartas de final da Sul-Americana e vai enfrentar um adversário que ainda vai ser definido. Toledo, a gente tem que destacar aqui uma vitória significativa do Fluminense. Já tinha ganhado o primeiro jogo, que era o mais complicado, e aqui no Maracanã fez o feijão com arroz, conseguiu ganhar ainda de 2-0, conseguiu essa classificação. Exatamente, a gente até estava com a expectativa de um jogo bem tranquilo, a gente até esperou um 3-0, foi o que eu tinha palpitado, quase acertei. Mas foi um jogo muito tranquilo, o Fluminense vem caminhando todas essas classificações na Sul-Americana de forma muito tranquila e pode até buscar o título. Exatamente, o Fluminense, como a gente já tinha comentado, é um dos favoritos para ganhar essa Sul-Americana, foi muito bem no Mundial de Clubes, está bem na Copa do Brasil e está indo bem na Sul-Americana. Está sendo realmente o time mais copeiro que a gente está tendo no país durante esse ano de 2025. E essa classificação teve belos gols, a gente tem que destacar aqui, mas o lance para mim é o Serna, que fez um gol caindo deitado na hora de puxar um contra-ataque. Foi muito engraçado porque ele estava muito bem no jogo, estava fazendo tudo certinho, foi correr, foi fazer o simples, ele caiu deitado. Foi uma cena assim incrível. Com certeza, mas olha, falando sobre o jogo muito tranquilo, América de Cali um time bem mais fraco, conseguiu fazer o mais difícil, igual você mesmo disse, ganhou fora de casa, também ganhou no Maracanã. E agora, a expectativa é só esperar o sorteio, né? Exatamente, esperar os próximos times se classificarem para a Sul-Americana, porque a gente ainda está nesse meio a gente está no meio dessa rodada, no meio das voltas. Então, inclusive, a gente vai comentar que ainda um dos cariocas não jogou nessas oitavas de final. Mas a situação do Fluminense está bem tranquila, independente do adversário que for enfrentar. Eu acho que o Fluminense vai continuar sendo o favorito. Continuando nas competições internacionais aqui da América do Sul, o Flamengo superou o Internacional pela terceira vez em menos de 8 dias. O rubro-negro carioca venceu o Colorado por 2-0 e avançou para as quartas da Libertadores, fase na qual vai enfrentar o Estudiantes de La Plata da Argentina. Hugo, mais uma classificação de um carioca muito tranquilo. Ganhou no Maracanã, que era mais a obrigação, e decidiu no Beira-Rio, que era para ser mais difícil, mas foi um jogo muito tranquilo para os flamenguistas. Exatamente, rolou uma paternidade ali do Flamengo com o Internacional. Pode-se dizer que até dos cariocas, né? O Fluminense também. Exatamente, a situação do Internacional ficou complicada e a gente até comentou que foi uma estratégia estranha do último jogo que a gente teve, o jogo do fim de semana, o jogo do Brasileirão em si, porque o Internacional tinha poupado o time e o Flamengo tinha jogado com o time principal. Aí nesse jogo, que tecnicamente o time do Internacional estava mais descansado, a disparidade continua a mesma, o jogo foi 2-0 e o Flamengo foi bem superior, contou com alguns erros do time do Internacional e o time do Flamengo é um time que erra muito pouco. Então, mesmo que essa fosse a estratégia do Internacional, não deu nem um pouco certo em nenhuma das 3 vezes que jogou. A gente tem que comentar também do pré-jogo, né? Exatamente, se a gente teve um fato interessante, algo engraçado acontecendo no jogo do Fluminense, a gente também teve no jogo do Flamengo, né, Toledo? Exatamente. Cara, tava uma festa organizada ali pelo Internacional, eu acho que era só pelo clube. Jogaram uns papeizinhos de prata, esses confetezinhos de festa. Exatamente. Antes do jogo. Exatamente, que pelo que foi uma nota do Internacional, pelo que eles disseram, ia ser o quê? Se o Internacional se classificasse, ia estourar aqueles papeizinhos picados, que é algo bem típico de classificação. Eu acho uma festa muito bonita, inclusive. Porém, alguém errou um botão, o planejamento foi errado e os papeizinhos estouraram antes do jogo começar, atrasou a partida em mais de 20 minutos e ainda assim foi a festa à toa, né? Porque quem se classificou foi o Flamengo. Acho que foi uma festa feita pro Flamengo. O Flamengo decidiu o jogo fora de casa e ainda estava em casa com a festa daquela. Exatamente, foi uma situação assim bem atípica
e que não deu certo, complicou, mesmo se fosse uma estratégia para desequilibrar os jogadores, também não deu certo. Esfriou todos os jogadores, todos os 22 em campo. Exatamente. Mas olha, só pra gente finalizar falando do jogo, queria destacar o meio de campo do Flamengo, que foi Saul e Jorginho, e também o Arrascaeta mais à frente. Saul jogou de terno nesse jogo junto com o Jorginho. Uma atuação exemplar dele, e o flamenguista nem sente tanta saudade assim do Gerson mais. Exatamente, são dois jogadores que são bem diferentes, né? A característica do Gerson, ele tinha aquela presença no meio de campo muito física, e o Saul... É a presença mais técnica. Exatamente, o Saul é bem diferente. O meio de campo do Flamengo, o Flamengo contratou dois jogadores muito diferentes dos que tinha no elenco, e conseguiu mudar muito o meio de campo. E foi uma mudança que está sendo positiva até o momento. O time do Flamengo, um ponto que a gente tem que destacar, que está conseguindo adaptar essa mudança. Porque às vezes tem aquela situação de ter ótimos jogadores que não o resto do time não consegue pensar tão bem, não consegue se adaptar ao futebol deles. E esse não está sendo o caso do Flamengo, que está performando muito bem com esses dois atletas. Exatamente. E o Botafogo entra em campo nesta quinta-feira contra a LDU, em um jogo muito complicado na altitude do Equador. O Glorioso venceu o jogo de ida por 1-0 e agora precisa confirmar a classificação fora de casa, naquelas condições que nós sabemos que são muito complicadas. O jogo está marcado para começar às 7 horas da noite. Toledo, a gente já tinha comentado que a situação do Botafogo não era tão simples quanto a do Fluminense e como a do Flamengo. Porque todo mundo ganhou o primeiro jogo, Fluminense, Flamengo e Botafogo, todos ganharam o primeiro jogo. Porém, o Botafogo conseguiu abrir o placar rapidinho, foram 14 segundos de jogo, já estava ganhando a partida, mas o placar só se manteve nisso. Você pensa, é uma vitória importante, claro, a gente não pode desconsiderar que sim é um resultado muito importante. Porém, vai jogar na altitude e é algo histórico. Todos os times aqui do Brasil sofrem muito jogando na altitude e com uma diferença de 1-0 a missão fica difícil. É claro, o Botafogo ainda tem a vantagem, é o favorito para se classificar. Tecnicamente é muito superior. Muito superior, só que essa condição da altitude às vezes emparelha muitos times, mesmo que eles sejam diferentes, e na realidade muitas vezes dá até uma vantagem para quem está acostumado a jogar assim. Exatamente, porque assim, o Flamengo ganhou o jogo de ida no Maracanã por 1-0, igual o Botafogo também ganhou na ida. Só que o Flamengo jogou em condições parecidas, muito parecidas, né, contra o Internacional no Beira-Rio. Agora o Botafogo vai jogar fora de casa não tão igual o Flamengo, porque assim, o Botafogo vai sofrer muito com essa altitude. Exatamente. Não vou dizer que é da mesma maneira, mas os times que não estão acostumados a jogar sofrem quando vão jogar no sintético, vão jogar no tapetinho do Botafogo. É algo parecido que o Botafogo vai sofrer jogando na altitude, só que todo mundo sabe, a altitude é mais complicada do que o sintético, porque às vezes os times sofrem um pouquinho no iniciozinho ali do sintético. Mas na altitude é uma situação que vai o jogo inteiro e até muitas vezes vai pro pós-jogo que os jogadores sofrem muito. E seus palpites para esse jogo e até quem se classifica? Olha, eu diria que o Botafogo ainda é o favorito, porém eu tô achando que vai dar LDU. O Botafogo para mim é o favorito, mas eu acho que vai ser um 0-0 que a LDU vai dominar o jogo. Essa é a minha expectativa. Basta a gente ver e na próxima edição a gente traz para vocês quem acertou esse palpite ou se os dois erraram. E agora, nacionalizando o nosso quadro, o Vasco jogou fora de casa nesta quarta-feira contra o Juventude, em partida atrasada pela 14ª rodada do Brasileirão. O Cruz Maltino, que parecia que havia embalado após golear o Santos, já estava perdendo a partida com 1 minuto de jogo. E depois, aos 15 minutos, tomou mais um gol e o jogo ficou nessa mesma. Com o resultado, o Vasco se mantém a apenas 1 ponto de distância da zona de rebaixamento. Hugo, era um resultado que o Vasco tinha que correr atrás, porque é um time, o Juventude no caso, é um time que está lutando contra o rebaixamento, um time tecnicamente mais fraco que o Vasco. Seriam 3 pontos cruciais para se distanciar da zona de rebaixamento. E o Vasco começou perdendo, e logo no início, com um gol de pênalti do Nenê, e a lei do ex novamente funcionando. Exatamente, Toledo. Eu ainda diria que a gente tem que considerar que esse jogo é mais complicado do que ele parecia. Apesar de ser aquele confronto direto, que já deixa a partida mais complicada, e ser um time que está na zona de rebaixamento, a gente sempre destaca aqui, jogar lá em Caxias do Sul, jogar contra a Juventude fora de casa é muito complicado. E perder ou empatar seria um resultado ruim, mas a gente não pode dizer que é um resultado inesperado. O Juventude está a 13 jogos sem perder para time carioca jogando lá. Porém, o Vasco perdeu para si mesmo mais uma vez. A gente está sempre destacando aqui. A gente está cansado de falar isso. A gente está cansado de falar isso, porque com 1 minuto de jogo o Piton dá um mole, porque
a bola bate na mão dele na hora que o pênalti é marcado. Porém, esse não é nem o principal mole da jogada. O Vasco tem a saída de bola, ele tenta dar um passe completamente perdido e aí o time do Juventude faz um contra-ataque e acontece pênalti. Então são 2 erros do mesmo jogador no mesmo lance. E depois, no caso do segundo gol, a gente tem o Lucas Freitas tentando dar um bote que ele erra horrorosamente. E o Léo Jardim também podia ter defendido aquela bola e não fez. E depois, a gente está sempre comentando aqui que o Vasco não estava conseguindo seus resultados, mas estava jogando bem, estava conseguindo propor o jogo. Nessa partida foi muito diferente. Foi o pior jogo do Fernando Diniz no comando do Vasco. Foi uma situação assim bem complicada. A gente não vai considerar aquele jogo contra o Independente Del Valle porque tinha um a menos. Mas jogando em condições iguais, realmente foi uma situação muito estranha. E a gente estava até comentando depois do jogo contra o Santos, que o Vasco ficou muito móvel, sem o Verratti no ataque. E o Diniz botou de novo o Verratti no ataque. Aí, num primeiro momento, parecia que o time não estava jogando tão bem, ofensivamente, porque o Verratti não é um jogador que consegue construir as jogadas. Aí... E o finalizador exatamente, só tá lá para exatamente, cabecear. Vai cabecear e fazer isso. O papel dele é só fazer o gol. Aí, no primeiro tempo foi isso, no segundo tempo voltou para o time que seria mais parecido com o time do Santos, que jogou contra o Santos. Mas aí o time desandou todo. No primeiro tempo foi complicado, no segundo tempo foi patético. Exatamente. O Vasco contra o Santos tinha um ataque bem mais móvel, que eu conseguia ter bastante variação. E o Verratti é um atacante preso. Ele tá lá só para finalizar. E a bola também não estava chegando. Exatamente. Foi um jogo assim para esquecer mesmo, porque ficou complicada a situação do Vasco, que agora vai jogar contra o Corinthians no Brasileirão, próximo jogo pelo Brasileirão. E é uma outra partida muito complicada e depois já tem Copa do Brasil. E é claro, a gente vai trazer todos os resultados para vocês. E, gente, a gente poderia continuar falando aqui dos times aqui, dos cariocas, mas infelizmente já acabou nosso tempo e a gente continua na próxima edição. É isso, gente. A gente se vê lá. Um beijo. Tá aí nosso giro do esporte com todas as notícias da semana e, claro, do final de semana que tá vindo por aí, viu? Nossos craques da informação do esporte. E você vai ver depois do intervalo que MEIs poderão prestar serviço para a Prefeitura de Nova Friburgo. E você vai ver também que pessoas em situação de rua ateiam fogo em objetos na madrugada de quarta-feira em Petrópolis. Voltamos já, viu? Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Estamos de volta. E olha, um programa para estimular a contratação de microempreendedores individuais pela administração pública foi lançado durante um evento no auditório da CDL, nessa última quinta-feira, pela Prefeitura de Nova Friburgo, com o apoio aí do Sebrae Rio. O Colmeia dos Empreendedores vai utilizar a plataforma Contrata Brasil, que conecta compradores públicos aos MEIs. Com esse novo programa, os microempreendedores individuais de Nova Friburgo poderão prestar serviços para a Prefeitura. Através da plataforma Contrata Brasil, as prefeituras podem contratar serviços de obras, manutenção e pequenos reparos de MEIs locais que estejam cadastrados. Essas oportunidades estarão sempre dentro do limite de até R$ 12.500, o que elimina a necessidade de licitação. Além de ampliar oportunidades de negócios para os MEIs, a ferramenta permite mais agilidade para os órgãos públicos. Lembrando que o uso da plataforma é 100% gratuito. Pois é, e lá no primeiro bloco a gente falou sobre os casos de RPAs aqui em Petrópolis, que teve uma audiência pública. Pois é, e a gente continua falando sobre esse assunto porque o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, se comprometeu a encerrar as contratações por RPA em todas as áreas da administração municipal, não foi isso? A promessa foi feita na quinta-feira. Teve uma audiência realizada na 4ª Vara Civil, conduzida pelo juiz Jorge Luiz Martins Alves e acompanhada pela promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro. Além de secretários municipais e vereadores também que participaram, mas quem traz mais informações, detalhes aí sobre isso tudo é o nosso repórter Gabriel Toledo. Tá na redação, Gabriel? Não, hoje ele tá lá fora, ó, foi ver o dia, hein? Como é que vai, Gabriel? Obrigado por estar aqui com a gente, muito bom dia para você. Traz as informações pra gente. Bom dia, Toledo. Quais outras informações você tem sobre esse caso, sobre essa audiência que aconteceu ontem? Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso aí mesmo. O prefeito Ingo Rames se comprometeu a não fazer novas contratações nas secretarias de saúde, educação e assistência social, que são as principais secretarias que ainda adotam esse tipo de modelo de contratação, os RPAs. O prefeito afirmou ainda que a gestão está ajustando o cronograma de convocações. Na educação, a secretária, Ana Carolina Capra, informou que cerca de 480 professores estão hoje como RPA, mas que esse número vai cair a partir de setembro, com a posse de 260 novos concursados. Lembrando que há um cronograma que prevê convocações até março de 2026. A expectativa é de cerca de 60 convocados por datas em chamadas quinzenais, reduzindo gradualmente essa dependência por RPAs. Já na assistência social, a secretária Adriana Kreischer afirmou que 74% dos trabalhadores da pasta é composta por RPAs, principalmente em programas como Criança Feliz e no atendimento à população de rua. Ela contou que já existe um estudo para a realização de um concurso público e até mesmo a terceirização de alguns serviços temporários. Agora, na saúde, o secretário de Saúde, Luiz Kruzik, ele apontou a existência de 994 profissionais contratados por RPA. Esse número representa 35% da pasta. Ele argumentou que o concurso público seja retomado ainda em 2025, lembrando que o último foi em 2016, com a convocação indo até 2021. A promotora Vanessa Katz, do MPRJ, destacou que, apesar da manifestação positiva do prefeito, o município segue descumprindo uma decisão judicial que proíbe novas contratações por RPA desde junho deste ano. Ela lembrou que a prática já foi considerada ilegal pelo Tribunal de Contas do Estado. Ela pediu ainda que o prefeito apresente um plano de ação detalhado para encerrar todos os contratos nessa modalidade, além de uma proposta legislativa concreta proibindo definitivamente o uso de RPAs no serviço público municipal. A discussão sobre essas contratações por RPA em Petrópolis começou lá em 2019, quando o Ministério Público do Estado ajuizou uma ação civil pública apontando a prática como irregular aqui na cidade.
Desde então, várias decisões judiciais vêm determinando que a prefeitura substitua os profissionais temporários por concursados. Jorge Roberto, uma situação completa que com certeza ainda vão ter mais capítulos aí pela frente. Eu volto com vocês. Vai ter desdobramento, com certeza. Com certeza, Toledo. Muito obrigada pelas suas informações e bom trabalho aí para você. Bom trabalho, Toledo. E agora a gente fala sobre um caso muito preocupante que foi registrado na madrugada da última quarta-feira, bem no centro de Petrópolis. Pois é, uma câmera de segurança flagrou pessoas em situação de rua ateando fogo em objetos na frente de um estabelecimento comercial. A gente confere agora. Na madrugada desta quarta-feira, pessoas em situação de rua foram flagradas colocando fogo em objetos que estavam na frente de um estabelecimento comercial na rua Irmãos D'Angelo, no centro de Petrópolis. O local, assim como outros pontos da cidade, é frequentemente utilizado à noite como dormitório de pessoas em situação de rua. Imagens registradas durante a manhã seguinte mostram marcas e resquícios deixados pelo fogo. As gravações da câmera de segurança ainda mostram a mulher que estava com o grupo sendo agredida pelos outros membros em situação de rua cerca de 10 minutos antes do incêndio começar. A Polícia Militar afirmou que o caso não foi registrado na unidade, mas que ao tomar conhecimento do ocorrido, os agentes iniciaram diligências para apurar os fatos. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Assistência Social, afirmou que equipes da pasta já haviam feito abordagem aos envolvidos, que são estrangeiros, e vão fazer nova abordagem com o objetivo de oferecer alternativas para a superação da condição de rua. Começamos agora mais uma previsão do tempo. Hoje eu trago para vocês as atualizações sobre o clima e a temperatura para esta sexta-feira. Bem, a sexta-feira em Nova Friburgo será de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e noite de céu limpo. As temperaturas devem variar entre mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol e sem muitas nuvens no céu. À noite, também de céu limpo. Os termômetros variam entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. Já em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência, com sol, céu azul e sem nuvens no céu. O céu segue limpo até a noite. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, o dia também será assim, sol, poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre mínima de 16 e a máxima pode chegar a 28 graus Celsius. E agora, para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol e noite de céu limpo. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 29 graus. Bem, mais uma previsão finalizada. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Começamos agora a nossa agenda cultural. E como sempre, eu trago os melhores eventos que vão acontecer durante este fim de semana nas nossas cidades de cobertura. E hoje eu abro a nossa agenda com um evento lindo em todos os sentidos, viu? Nos dias 22 e 24 de agosto, acontece no Palácio de Cristal, em Petrópolis, a segunda edição do Arraiado Incluir, com muita música, comida gostosa, dança e brincadeiras. O evento é aberto ao público e com entrada gratuita. Também em Petrópolis, na semana que vem, nos dias 26 e 28, a quinta temporada do Festival Literário Energia para Ler chega na Praça Visconde de Mauá, conhecida como Praça da Águia. O festival vai promover nos 2 dias de evento muita música, dança, apresentações de teatro, artes visuais e literatura. E se você quer saber mais detalhes e ter acesso à programação completa, é só acessar o site energiaparaler.com.br. Já em Teresópolis, a programação também está recheada este fim de semana, viu? O Teatro Feso recebe o concerto Chiquinha Gonzaga no dia 23, às 8 horas da noite. Os ingressos podem ser adquiridos através do site simpla.com. Já no dia 24 é dia da criançada aproveitar. O Sesc Pulsar recebe o Teatro Infantil Maria Menina a Peça, às 4 horas da tarde. A entrada é gratuita para crianças e adolescentes até 16 anos e público PCG.
Paraíba do Sul também não fica atrás. O fim de semana inteiro vai ser de muita diversão com Tô no Rio. Vai ter muita música, comida, artesanato e diversão para o público presente. As crianças também podem curtir no espaço de recreação infantil. O melhor vem agora. O evento é gratuito. Agora, em Itaipava, este fim de semana, você pode curtir o melhor do jazz, do dia 22 a 24, no Vilarejo Jazz, que acontece na Praça do Sol, no Shopping Vilarejo. Unindo sons, sabores e a atmosfera única da Serra, a abertura do festival terá início às 6h30 da noite e a entrada para curtir esse fim de semana em grande estilo é gratuita. E o Teatro Imperial, em Petrópolis, recebe neste sábado, dia 23, uma atração internacional. Ele que tem mais de 70 milhões de discos vendidos e vários sucessos nas paradas globais. O jamaicano Andrew Donald vai encantar e emocionar os presentes nesse concerto que promete tirar o fôlego. E para adquirir ingressos para esse e outros eventos, basta acessar o site ingressodigital.com ou ir até a bilheteria do teatro. Bem, o Festival Dançando Contra a Fome, em 25 anos de atuação, já arrecadou mais de 15 mil quilos de donativos em prol de inúmeras instituições sociais da região serrana. Vai se apresentar nesta quarta-feira, dia 27, no Teatro do Centro de Cultura Raul de Leone. O concerto começa às 7h30 e é cobrado 1 quilo de alimento não perecível. Assim, você se diverte e ainda ajuda o próximo. E para finalizar, aqui a nossa agenda cultural. Para quem prefere algo mais calmo, o Cinemax Mercado Estação apresenta neste fim de semana uma programação diversificada com estreias como Anônimos 2 e a maratona de terror Invocação do Mal. Já o Cinemax Bauhaus traz destaques como Uma Mulher Sem Filtro e Amores à Parte. Para garantir os ingressos é só acessar o site cinemax.com.br. Bem, a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Bom, gente, terminando a nossa edição, amanhã tem o nosso resumo da semana e segunda-feira, 7h30, a gente tá de volta, viu? Tchau, gente. Bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.